E aqui nós vamos ligando. Muito bem. Aí, estamos ao vivo por aqui, no Instagram também, todos os lugares. Isso aí, pessoal, vamos ajustar aqui. Muitíssimo bem. Olá! Sejam muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Se você é cirurgião dentista, fique ligadinho, porque o tema da live hoje é para você. A gente vai falar de um teste que dá pra gente realizar com os pacientes. Vamos só ajustando aqui alguns detalhes. Maravilha. Vou colocar o título aqui da live. Boa noite, boa noite. Título da live. A vantagem de realizar esse teste no consultório odontológico. Gente, isso é muito legal. Quando eu comecei a fazer isso no consultório, eu percebi uma diferença enorme e eu quero passar isso para vocês. Inclusive, eu vou disponibilizar lá no grupo do Telegram, tá? Tô só colocando aqui o comentário fixado aqui, o título da live, mas eu vou disponibilizar esse teste para vocês, tá? No grupo do Telegram, para vocês poderem usar com os pacientes. Isso é muito legal, porque você agrega, né, na sua consulta. Boa noite, meninas, estão chegando por aqui. Sejam muito bem-vindas. Estou também no YouTube e no Facebook. Vamos ver. Tudo bem? Estão todos me vendo por aí? Vamos lá. Não vou falar de salometria, é outro teste hoje. Outro teste. Mas é um teste muito fácil de se realizar, por isso que eu trouxe ele aqui também, para passar para vocês e de fato vocês verem que, olha, dá para sair aplicando amanhã no consultório com todos os pacientes. O que acontece? Eu falo muito com os pacientes que têm alterações salivares, alterações emocionais, e eu acho que essa questão da alteração emocional ela é muito frequente hoje em dia, né, gente? Isso acontece muito com os pacientes e com essa pandemia toda isso piorou. Tenho certeza que seus pacientes estão ansiosos, estressados. Eu não sei se vocês têm o hábito de perguntar sobre isso para os pacientes de vocês, mas eu tenho e eu garanto para vocês que isso tem aumentado muito. Talvez vocês notem nos reflexos de dor, né, de bruxismo, notem na situação dos dentes, né, seja de abifração, seja de desgaste mesmo nas pontas oclusais, incisais, enfim. A gente tem sinais clínicos, a gente observa ali sinais de dor, mas é muito além disso, tá? Bom, para quem não sabe, tem a foto oficial dessa semana, onde eu vou estar sorteando o limpador de língua, tá? Da Zero Hálito, gente, melhor limpador de língua que eu já usei, sério mesmo. Ele é de aço inox e extremamente leve, eu não tô ganhando nada por isso não. Eu ganhei para experimentar só 2. Um eu usei, o outro eu tô sorteando para vocês, da Zero Hálito. O Instagram deles é Zero Hálito Oficial, @Zero Hálito Oficial. Depois vocês sigam lá, da doutora Juliana Magalhães. Mas sem brincadeira, é extremamente leve, confortável e eu tô amando usar esse limpador de língua, tá? É muito importante que o paciente se adapte, né, a um limpador, mas esse daqui, ó, eu recomendo. E eu vou estar sorteando ele na sexta-feira, na live de sexta-feira, sorteio.
E a foto oficial já está publicada no meu feed. Você tem que comentar lá, marcar os amigos dentistas para eles virem conhecer o Instagram, virem ver as lives e poderem realmente usufruir de todo esse conteúdo, tá? Bom, Telegram, quem tá lá tá recebendo os conteúdos de todas as aulas da semana, seja um artigo, seja o teste que eu falo aqui, todo dia vai ter algum conteúdo para vocês baixarem lá no Telegram, tá bom? E no final da aula eu explico melhor isso para vocês, esse bônus, como vocês vão usar, como vai ser disponibilizado, tá? Para quem não me conhece, muito boa noite para quem está chegando. Eu sou a doutora Carolina Taroco, eu sou dentista e eu ajudo dentistas a realmente terem uma consulta de sucesso, uma consulta 100% confiante, onde vocês conseguem fidelizar os pacientes e aumentar o seu faturamento através da avaliação. Gente, acreditem em mim. É muito mais fácil o paciente querer fechar um tratamento com você se você faz uma primeira consulta inovadora, diferente, que realmente crie confiança e vínculo com esse paciente. E hoje eu vou dar uma ferramenta, uma estratégia para isso acontecer, para essa consulta ser realmente diferenciada. Tudo bem? O tema da aula de hoje é a vantagem de realizar esse teste na consulta odontológica que ninguém nunca te falou. Ninguém nunca te falou porque isso eu descobri estudando a área de halitose. Muitos já sabem aqui, né, que eu trabalho há anos com tratamento de mau hálito e muitas vezes um paciente com mau hálito, ele tem por trás um estresse, uma ansiedade, alguma situação emocional muito forte, tá? Mas, gente, quem não tem isso hoje em dia? Né? Duvido que você não atenda um paciente ansioso, estressado, que tem uma autocobrança muito grande. Então, isso, gente, é aplicável para qualquer paciente. Os pacientes, eles respondem isso muito tranquilamente. Talvez eles respondam um teste muito mais facilmente do que eles falem para você o que está acontecendo. Vocês entendem por que ter uma ferramenta que direcione, que conduza a consulta e que o paciente realmente sinta-se à vontade é muito melhor do que você não saber como abordar. Ai, Carol, mas eu não sei como que eu falo isso. Ai, mas não é indelicado perguntar sobre isso? Gente, tudo tem uma estratégia ideal. E a gente sabendo conduzir a nossa primeira consulta, seja na anamnese, seja em todos os itens da primeira consulta, e aqui eu trago para vocês uma forma que é muito simples, muito barata, a impressão de uma folha para o paciente poder preencher e responder, tá? Simples, não tem... Gente, quem não pode imprimir uma folha, desculpa. Tá? Imprimir uma folha. Todo o resto, você pode fazer no computador, salvar, mas enfim. Imprimir a folha, a gente sabe que a gente tem que imprimir a anamnese para o paciente assinar, termos de consentimento, a gente tem alguns papéis que tem que assinar mesmo. E aí esse teste de estresse, ele vai complementar aí o seu atendimento. Então, você sabe avaliar o perfil emocional do seu paciente hoje em dia? Ainda mais com toda essa situação que está acontecendo, os pacientes estão totalmente perdidos, com dificuldades financeiras, com dificuldades de relacionamento em casa, tá todo mundo virado no giraia, de fato, né? Então, o que eu tô dizendo? Se você começa a abordar esse assunto com o paciente, vocês vão perceber o quanto isso é comum. E agora isso se intensificou. E quando você começa a investigar seu paciente de forma delicada, você consegue introduzir esse papo na consulta de forma extremamente fácil e nada constrangedor. Porque tem dentista que tem medo de abordar alguns assuntos dos pacientes. Chega disso, gente. Vocês são profissionais de saúde, tá? Você não precisa só saber de dente. Ai, Carol, essa face estética. Chega disso, tá? E assim, eu tô falando aqui com qualquer especialidade, com clínico geral, gente. Entendam, vocês precisam nesse momento ser clínicos gerais. Exatamente, ontem eu falei sobre a armadilha de ser um dentista especialista. Talvez a gente precise voltar um pouco e ser um pouco clínico geral, e ser um pouco amplo no que a gente avalia com o paciente. E quando a gente faz esse teste, o paciente se sente acolhido, se sente observado de uma forma diferente, tá? E como é que você, por exemplo, hoje em dia, compreende o perfil emocional do seu paciente? Como que você faz isso? Gente, peço para quem tá aqui na live, apertar esse aviãozinho aqui, ó, e chamar os amigos, tá? Porque eu trago conteúdos aplicáveis, ricos, que vocês podem realmente falar amanhã para os pacientes de vocês. E vocês vão me ajudar convidando amigos dentistas pelo aviãozinho. Please, tá? Uma troca aqui, porque, gente, tudo que vai e volta. Se vocês me ajudam, eu tô ajudando sempre. E o que eu mais quero aqui é poder trazer conteúdos de valor que realmente agreguem sempre para vocês. Tá bom? Então,
Continuando, é um teste rápido que dá para você começar a aplicar amanhã com seus pacientes. Eu vou disponibilizar esse teste com a forma que a gente interpreta ele também. E ainda eu vou falar o que eu faço com essa interpretação, porque o paciente precisa, tudo que a gente faz precisa ter um motivo para a gente fazer, né? Então o paciente pergunta, por que agora tem que preencher esse teste? Então você tem na sua consulta um motivo e o paciente leva para ele uma forma de melhorar tudo aquilo que ele te falou, tá? Então você precisa interpretar esse teste e eu vou dar tudo isso para vocês no final. Fiquem comigo, tá? E aí a minha pergunta é, você sabe avaliar então o perfil emocional dos seus pacientes? Você consegue compreender isso de que forma? Porque isso é o que mais gera empatia, ajuda a criar conexão com o seu paciente quando você começa a abordar esse tipo de assunto e auxilia o profissional a abordar de uma forma muito mais fácil, né? É um assunto às vezes difícil da gente começar a falar, mas se você tem um teste que o paciente preencheu, né? O que ele acha, ele não precisa falar, ele preencheu, fica muito mais fácil de você abordar esse paciente. Faz sentido para vocês? Então, você não dar essa atenção especial, né, em momentos importantes, que é essa consulta, que é um momento, eu acho que, gente, a primeira consulta é um momento crucial do paciente, é um momento de decisão dele, é um momento de escolha. Então, eu falo primeira consulta, Carol, mas os pacientes antigos que estão retornando? Aplica com eles também, tá? Você pode dar mais do que você está dando já na sua consulta, aplica com todos. Todo mundo vai se beneficiar, todos os seus pacientes podem usufruir disso. Você não precisa aplicar isso apenas com seus pacientes novos. Faz sentido? Então, como que a gente pode correlacionar com facilidade as alterações emocionais, por exemplo, com os achados clínicos na cavidade oral ou mesmo alterações na saúde sistêmica do paciente? Vocês vão ver que cada vez mais existe uma odontologia psicossomática, tá? É a odontologia onde as interferências emocionais, psicológicas, refletem de extrema forma na saúde bucal e na saúde sistêmica. E se vocês não se atentarem a fazer um diagnóstico desse perfil emocional do paciente de vocês, vocês vão ficar para trás, porque isso está cada vez mais em alta. O paciente buscando alternativas, terapias complementares de forma muito mais natural, uma forma que realmente ele consiga se acalmar, consiga ter qualidade de vida, consiga... E aí, se as pessoas querem isso e você só está fazendo um tratamento curativo que resolve dor, que resolve o dente quebrado, que resolve um problema, cadê você fazendo a prevenção? Né? Cadê você buscando a qualidade de vida para proporcionar para o seu paciente? Não estou falando só de saúde oral. Quando eu falo de avaliar o perfil emocional dos seus pacientes, eu estou falando de qualidade de vida, de saúde sistêmica, eu não estou falando só de dente, né? Então, quem me conhece aqui, quem já é antigo, coloca aqui, Daddy. Se você é um dentista além dos dentes e já sabe do que eu estou falando, escreve aqui nos comentários para mim aqui, Daddy, porque eu já sei que você já é das antigas aqui, você sabe o que eu tô falando. Que nós não somos dentistas apenas de cuidar de dentes, nós somos dentistas que olhamos o paciente como um todo, né? A tal da visão holística. E vocês vão ver cada vez mais nesse mundo da internet as pessoas falando disso, tá? Então sejam também pioneiros, tá? Em fazer uma diferença para o seu paciente. Ah, Shirley, minha querida Ded. Entende, gente? Então, responder um teste é o caminho mais fácil para começar a falar de um assunto que talvez seja delicado, mas que você consegue falar com o seu paciente porque ele realmente te respondeu. Entendeu? Ele respondeu um teste e você consegue abordar ele de uma forma mais fácil, né? E eu vou falar sobre esse teste com vocês. Sabemos o quanto isso tudo está interligado, né? A saúde oral com a saúde sistêmica, mas muitos dentistas acabam ignorando isso. Isso pode ser um grande erro nos dias atuais. Prestem atenção. Cíntia, Adriana, Patrícia, são das antigas aqui, minhas dedes. São dentistas além dos dentes. São dentistas que não só tratam dentes, tratam de pessoas. E é isso que eu quero criar aqui, uma comunidade que realmente a gente possa falar com o paciente. Como psicóloga, né, Cíntia? A gente precisa realmente abordar o paciente de uma forma mais ampla. E as pessoas estão precisando disso. Se você der 1 minuto de atenção a mais para os pacientes, vocês vão ver como isso já faz diferença no seu consultório. E esse teste, o paciente no meu consultório, ele preenche na recepção antes dele entrar, tá? Então ele chegou, ele preenche lá o cabeçalho, os dados gerais da anamnese, apenas isso, e preenche esse teste de estresse, que eu tenho 2 testes. Hoje eu vou passar um teste para vocês, mas eu tenho 2 testes que eles cabem numa folha só na frente da sulfite.
E aí, quando ele entra na consulta, eu já bato o olho, existe uma interpretação daquilo que a gente vai ficando mais fácil, né, de interpretar isso, mas eu jogo no meu laudo de saúde bucal a interpretação também. Mas no final vou falar melhor sobre isso para vocês. Bom, eu não fazia antigamente nenhum teste com os meus pacientes. Não, minha consulta era assim, gente, eu não sei a de vocês. Se a de vocês era ou ainda é assim, conta aqui para mim. Paciente preenchia a anamnese completa na recepção, tá? Isso lá atrás. Paciente entrava, eu bati o olho só no que me interessava da anamnese, só que no que era alteração, né, que era relevante na questão de não é saúde, tem alguma coisa errada por aqui, eu bati o olho nessas informações. O paciente sentava na minha cadeira e fazia o exame clínico, eu tô dentro do meu consultório aqui hoje, por isso que eu tô apontando a cadeira aqui. Fazia o exame clínico e pronto, fazia o plano de tratamento, se precisava pedir ali algum raio-x, alguma panorâmica. É assim que vocês fazem? Coloca aqui para mim, tá? Isso era a minha rotina, né? Era o que eu fazia com todos os meus pacientes. E aí eu mudei muita coisa. Hoje em dia eu mudei. Ah, Carol, mas quanto tempo você precisa para sua consulta hoje em dia? Eu invisto mais tempo na minha consulta e o meu paciente, ele tem essa percepção de valor na minha consulta, né? Porque eu dou uma atenção diferenciada para ele. Então, a minha sugestão é que vocês façam algumas alterações nessa questão do protocolo de atendimento, tá? E fiquem ligados, porque daqui a alguns dias eu vou estar abrindo um evento fechado. Abrindo evento fechado é ótimo, né? Eu vou estar anunciando para vocês um workshop, que ele não vai ser aqui ao vivo, vai ser só para quem se inscrever. E logo mais eu vou anunciar direitinho como é que vai fazer para se inscrever, qual vai ser a data, e vocês vão ter acesso a informações mais metódicas, né? O meu protocolo um pouco mais elucidado nessas aulas fechadas, tá? Então, quando eu comecei a fazer esse teste, é o teste de estresse, né, gente? Teste que avalia um pouco do perfil emocional do paciente. O paciente começou a achar interessante. Poxa, que legal! Não, ele só preenche a parte de dados pessoais, os demais faço pessoalmente olho no olho. Legal, Cintia. É isso aí, é o que eu faço hoje em dia também. Eu gosto de saber como vocês fazem. Eu já tive dentistas que falaram: ah, Carol, eu só preencho a anamnese se o paciente voltar para fazer o tratamento. Sabe? O paciente veio, conversou com o dentista, fez exame clínico, recebeu o orçamento, foi embora. O paciente voltou, agora sim ele preenche a anamnese na recepção, tá? Muito dentista faz isso. Muito dentista só preenche aqueles dados iniciais lá dos bloquinhos de orçamento, sabe? E aí faz o planejamento, faz o preenchimento do odontograma naqueles bloquinhos da dental e tchau. Então, gente, a consulta assim não vai segurar o paciente, não vai fidelizar. Na verdade, não é nem fechar aquele tratamento. A minha intenção na primeira consulta é a gente fazer uma avaliação além do que o paciente espera, tá? E aí, de fato, a gente conseguir já fidelizar esse paciente. Esse paciente vai virar paciente seu, tá? E é disso que eu tô falando aqui. Então, quando eu comecei a fazer, eu comecei a compreender melhor o estado emocional dos meus pacientes, conseguindo falar mais facilmente com eles sobre isso. E eu não sabia o que perguntar ou como perguntar sobre essa questão do estresse. Ah, você se sente uma pessoa estressada? Você se sente uma pessoa ansiosa? Até a gente pode perguntar isso, e eu tenho isso na minha anamnese também. Mas, realmente, tem alguns detalhes que o paciente não fala, mas quando ele preenche um teste, ele consegue responder aquilo pra gente, tá? E esse é o grande segredo. Erro fatal isso, né, Cíntia? Exatamente, já mostra a falta de interesse. Eu acho que isso, quem faz isso ainda tá perdendo o paciente a rodo, tá? Porque tem muito dentista que tá fazendo uma consulta inovadora. Só que o que eu trago aqui, gente, são formas que a gente consegue aplicar nessa primeira consulta que não precisa de investir num aparelho de scanner, numa fresadora de blocos de porcelana, não precisa investir em microscópio eletrônico, não precisa investir em equipamentos que realmente são caros e nem sempre são acessíveis a todos. Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Que a gente pode inovar sem grandes investimentos, tá? Com o que você já tem no consultório, é só você saber o que fazer, né? Então, o paciente, ele, quando preenche esse teste do perfil emocional, ele consegue se sentir mais à vontade comigo, porque ele já me deu algumas respostas que ninguém nunca perguntou para ele, né? E aí a consulta fica muito mais dinâmica, o paciente até esquece que tá no dentista, né? E quando você começa a abordar o paciente dessa forma, você pode pensar, será que ele vai voltar?
Olha quanta coisa você abordou com ele que ninguém nunca abordou, que ninguém nunca falou para ele. Então, podem apostar que é um plus para esse paciente querer voltar para conversar com você, tá? E quem não quer um terapeuta, né? E não é um terapeuta de graça, não. Vocês não vão estar ouvindo o paciente e conversando sobre esses assuntos de graça. Ah, Carol, mas eu não cobro consulta. Mas você cobra o procedimento que você vai realizar, né? Você vai fazer um plano de tratamento, você vai cobrar pelo procedimento. Portanto, é nesse momento que você aumenta o valor do seu procedimento, tá? E aí a gente tá criando uma consulta diferenciada e aí o paciente vai entender o porquê o seu preço aumentou ou porquê o seu preço é aquele, né? Porque você cobra daquela forma. Então, não tenham medo, gente. Tem um dentista que tem medo. Medo de cobrar, medo de aumentar o preço, né? Então, a gente tem que valorizar a nossa odontologia, o nosso conhecimento. E para isso, eu trago aqui ferramentas, estratégias que vocês consigam realmente aplicar mais facilmente e obter um retorno também, tá? Bom, quanto tempo demora, Carol, o paciente começar a preencher coisa na recepção? Gente, não demora nem 2 minutos, porque esses testes, eles não respondem. Não responde nada, eles só assinalam. É muito rapidinho, tá? Eles têm que só saber ler e responder. Então, eu dou numa prancheta mesmo e o paciente preenche rapidamente, tá? E o paciente pode achar ruim? Ai, eu vou ter que preencher mais um papel? Gente, como eu preencho a anamnese toda dentro da minha sala, né, na hora que eu tô conversando com o paciente, ele não preenche muita coisa na recepção. Ele preenche só os dados gerais e esse teste. Então é muito rápido. E ele não reclama, não. É uma coisa, é uma atenção a mais que eu tô dando para ele. É um cuidado. Então, eles ficam curiosos por saber o que eu vou fazer com aquilo, né? Ai, nossa, eu nunca preenchi um teste, tá parecendo que eu tô, né, num lugar que vai analisar minha mente, o que eu tô pensando, o que aconteceu na última semana. Então, presta atenção que essa dica é de ouro e não é a maioria dos dentistas que aplicam, e isso dá muito certo. Então, o paciente costuma falar assim, nunca fez, né? E agora tá fazendo por quê? Porque realmente a gente tá dando um cuidado maior, a gente tá acolhendo esse paciente e a gente tem que demonstrar uma atenção à saúde mental, né? Quando eu falo visão holística, né, odontologia humanizada, a gente pensa numa saúde, gente, não é só saúde física, não é só saúde bucal, não é só saúde sistêmica, a saúde mental, ela rege tudo dentro da nossa rotina, ela rege o nosso corpo, ela rege a nossa saúde física. E eu duvido que alguém aqui, se já passou por um período de estresse, de ansiedade, de depressão, não teve algum reflexo na saúde física, tá? E as coisas acontecem, aparecem. Os seus pacientes estão ficando assim, tá? Vocês vão observar pacientes com insônia. Gente, eu pergunto sobre sono, eu pergunto sobre se o intestino está funcionando bem e está tudo bagunçado. Então, quando vocês aplicam um teste de estresse, pronto, vocês já pegam esse paciente assim na mão. Vem aqui, vou cuidar de você, tá? E isso não existe na odontologia, né? As pessoas estão tão focadas em tratamento odontológico, em procedimento, que na hora que você começa a fazer, o paciente, isso aqui é diferente, vou ficar por aqui, tá? Vem comigo que vocês vão começar a aplicar esse teste e vocês vão ver o que eu tô falando. Bom, Carol, e o custo? Vou ter custo? Vai ter mais tempo? Tempo quase mínimo, né? 2 minutos. Custo uma folha de sulfite impressa, tá? Quase zero custo também. Bom, tem alguma dúvida por aqui? Tô pensando aqui na próxima parada, mas é o seguinte, se você não tem um guia, que seja ali um teste, por exemplo, para te direcionar com relação ao que o paciente está pensando, está sentindo, as emoções, ansiedade, o estresse, fica muito difícil você abordar o paciente só perguntando, só falando. Então, no teste, isso fica mais fácil de conduzir a sua consulta, tá? O paciente se sente mais à vontade, depois que ele preencheu alguma coisa, dele você perguntar, você abordar, você falar com ele, poxa, eu tô vendo aqui que você não tá muito legal com relação a isso, aconteceu alguma coisa, né? Posso te ajudar de alguma forma? Gente, pronto! Criou vínculo, criou empatia, você se pôr no lugar do outro, tá? Se ponha no lugar do seu paciente. Se você vai num médico e que você relata um problema e ele se coloca no seu lugar, e ele fala, não, isso acontece por causa disso, 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 a gente pode fazer isso para melhorar, eu aconselho assim, assim, assado, pronto, tá? Não tô falando para ninguém aqui virar terapeuta, ninguém fazer assim nada fora do seu alcance. Mas vocês podem identificar, vocês podem encaminhar os pacientes, auxiliar de alguma forma. Eu recomendo floral.
E o paciente, quando eu recomendo floral, acho o máximo. Ai, que legal, doutora, eu sempre quis tomar floral, não sabia como que funcionava, quando que eu podia tomar, como que eu posso tomar. Pronto. Quer tomar um floral? Vou te dar um floral, o paciente já fica mais calminho, ele vai sentindo que ali ele está recebendo um acolhimento, um cuidado, que talvez lá fora, nesse mundo maluco que está acontecendo aí, ele não tenha, tá? De quem que ele pode conseguir tudo isso? Nós podemos ser os promotores de saúde que os pacientes procuram, porque os médicos estão afogados. Eles atendem tanto convênio que não dá tempo de dar atenção para os pacientes. E eu não quero, de verdade, eu não quero que a odontologia fique desse jeito. A minha intenção, e eu consegui superar isso, eu atendia convênio e eu deixei de atender convênio, eu tinha muito medo, ai, a minha agenda vai ficar faltando paciente porque eu não atendo convênio. Não, gente, não é por aí. Entendam que a agenda, se ela tá cheia, é porque você tem que aumentar o seu preço. Ah, Carol, mas tá cheio de paciente de convênio. Começa a diminuir, gente. Um convênio de cada vez. Vai tirando, vai tirando, vai tirando. Vai aumentando o seu preço dos particulares. Vai vendo que você tem um atendimento de muito mais qualidade desse jeito, tá? É isso que eu quero trazer para vocês. Como cobrar mais, como fechar mais tratamentos, tá? E isso tudo com a primeira consulta. Tá? Presta atenção. Bom, eu tenho 3 testes que eu realizo não com todos os pacientes. São 2 testes oficiais que eu realizo com todos os pacientes. O terceiro teste eu realizo só em alguns casos, tá? Então, Carol, por quê? Porque estava me tomando muito tempo realizar 3 testes. Então, eu selecionei os 2 principais, dei uma enxugada para realmente eu ganhar tempo, porque tempo é dinheiro também, a gente não pode ficar preenchendo papel meia hora, né, antes da consulta iniciar. Então, esse teste é bem rapidinho que eu vou passar para vocês hoje. E aí eu consigo avaliar os resultados e analiso junto com o paciente para a gente poder criar uma meta. O mais importante é a gente conseguir criar uma meta junto com o paciente com relação à saúde dele, tá? Olha, fulano, eu tô percebendo que você não tá muito bem. Aí o paciente vai começar a te falar. O paciente vai te falar, aconteceu isso na minha família, realmente eu tô muito chateada com meu namorado. Gente, é muito engraçado, porque aí os pacientes, eles vão se abrindo, eles se sentem amigos nossos. Eu tenho pacientes que são mais antigos e que realmente eles já falam, né, mais facilmente as coisas. Mas pensem que um paciente novo, ele é mais retraído, mais tímido, a primeira vez que ele tá ali. Quando você aplica um teste que ele consegue contar da vida afetiva dele, dos relacionamentos, do trabalho dele, né, o que deixa ele mais... Tenham certeza que ele vai perceber que você é diferente. E é isso que eu trago para vocês, uma consulta que interprete o paciente na questão também da saúde mental, porque isso vai interferir na saúde bucal e na saúde sistêmica. E aqui nós somos dentistas, além dos dentes, nós somos dentistas que olhamos os pacientes como um todo, gente. E é isso que os pacientes querem e precisam, tá? Vocês acham que o paciente quer a lente de contato? Será que é isso? Ele pode até querer, tá? Mas se você der uma atenção para a parte psicológica, para a parte emocional, né, um suporte realmente para a saúde geral dele, ele vai se sentir muito mais acolhido, tá? Lógico que se ele quiser fazer a lente, aí você vai lá e põe o preço que você quiser na lente de contato, né? E aí cada um tem a sua especialidade, o seu perfil, a sua forma de atendimento, mas na primeira consulta, entendam que é um momento crucial para você conquistar o seu cliente, tá? Ah, Carol, mas a minha consulta dura 20 minutos, como é que eu vou fazer? Gente, a consulta de 15 minutos, 20 minutos, é difícil, tá? É muito difícil você já pegar esse paciente com 15, 20 minutos. Então, já pensem aí em aumentar um pouquinho esse tempo, tá? Eu consigo fazer uma consulta boa em 40, 45 minutos. Só que eu tenho pacientes que eles entram nesse engate de conversar, e isso é muito bom, e aí a minha consulta vai para 1 hora. Eu acabei de atender um casal agora, os 2 vieram às 4h30 da tarde, eles saíram do meu consultório 5:07. Só que eu acabei de passar um orçamento para eles, o total dos 2 juntos, de R$8.000. E aí? Eu passei esse valor com medo? E não tem nada mirabolante no tratamento, não. Tem canal, tem prótese, né? Pino, coroa, tem clareamento, tem a parte de avaliação e de bruxismo, que aí tudo com as suas devidas especialidades. E o que eu faço? Eu faço avaliação inicial, tá? Fiz o teste de estresse com os 2, conversamos, já eram pacientes antigos, né? Mas
Gente, se eu faço tudo isso com um paciente novo, eu duvido que o paciente não queira fechar comigo. Entendeu? Então, assim, já marcaram os retornos com as especialistas, um vai fazer a parte de periodontia primeiro, o outro vai mexer na endodontia que está mais urgente, e assim a gente já alinhou toda a sequência de procedimentos que eles vão fazer, e aí depois eles voltam comigo, para a gente conversar, para a gente ver os resultados que nós obtemos, para a gente ver a questão dos testes que a gente fez, as interpretações, porque eu coleto todos os dados na primeira consulta e depois eu encontro esses pacientes para fazer a minha apresentação de tudo isso, entende? Então é aí que o paciente tem a percepção de um atendimento realmente diferenciado. E é o que eu tô falando para vocês. Eu não uso nenhum equipamento mirabolante. Para vocês terem uma ideia, eu tô pesquisando agora para comprar uma câmera intraoral, mas eu não tenho uma câmera intraoral. Eu uso o celular, faço fotos e mostro pro paciente. Então, não tem desculpa, gente. Não tem dentista que não consiga fazer isso. Eu acho que o que a gente precisa é de investir um pouco mais do nosso tempo, da nossa dedicação e cuidado de como a gente falar com o nosso paciente. Isso fecha, tá? Então, eu tinha muito medo de passar valor para o paciente. Hoje em dia, eu não tenho medo. Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu falo, e eu garanto que o paciente volta, e a gente faz o tratamento, cada um na sua especialidade, fazendo tudo bonitinho, e eu tenho resultados, gente, psicológicos do meu paciente, porque eu abordei isso com ele na consulta, tá? E eu tô trazendo para vocês o teste que eu uso aqui. Então fiquem até o final que eu vou passar para vocês como que vocês conseguem realizar esse teste, né? Qual é o teste, o que a gente interpreta com o paciente sobre isso. E é muito legal. Bom, o paciente, então, ele preenche o teste na recepção. A parte prática é exatamente o seguinte. Ele preenche esse teste bem rapidinho na recepção, antes de ser chamado para a minha avaliação. E aí existe uma interpretação desses resultados bem rapidinho e bem clara. Aí eu coloco as interpretações do teste no laudo de saúde bucal. Eu não sei se alguém aqui já me ouviu falar do laudo de saúde bucal. Alguém aqui já ouviu? Não sei, que tem bastante carinha nova aqui. Quem já ouviu falar do laudo, coloca eu para mim, só para eu saber quem é que já conhece o laudo de saúde bucal. Coloca eu. Quem não conhece o laudo de saúde bucal, é um laudo que eu coloco todos os resultados. Eu vou esperar vocês só responderem, gente, que eu vou tomar uma água enquanto isso. Gabriela não conhece o laudo, a Vanessa conhece o laudo. Gente, laudo, eu não passo orçamento para o meu paciente, tá? Eu passo um plano de tratamento, lógico, mas eu tenho também um laudo de saúde bucal. Patrícia, Renê, esses daí estão super por dentro do laudo. Gente, o laudo, o grande segredo dele é o paciente receber algo que ele nunca recebeu, de forma totalmente diferenciada e com informações privilegiadas sobre a saúde, sobre a questão que a gente avaliou na consulta sobre ele, né? Então, no laudo eu coloco tudo que eu coletei de informações do meu paciente na primeira consulta e eu envio esse laudo para o paciente pelo WhatsApp, tá? Então, a interpretação do resultado do teste de estresse, então o paciente preencheu lá o teste de estresse, eu vou ter uma resposta com relação a esse teste, né? Os resultados. E aí, essa interpretação eu coloco no laudo, para ele entender o que está acontecendo com ele. Mas eu também consigo conversar com o paciente sobre isso na consulta, seja na primeira consulta, seja no retorno dele, já cria ali um caminho para eu conversar sobre isso com ele, tá? E eu vou ler para vocês aqui quais são as perguntas do teste. Esse teste que eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo do Telegram é um teste que a gente entende se existe uma autoprodução de estresse. Ou seja, se o estresse ele está vindo de fontes internas do paciente, tá? Então, tem pessoas que são estressadas pelo fato de responderem mal a alguns agentes estressores. Não sei se vocês entendem um pouco da questão do estresse. Eu vou só dar uma passadinha bem rápida nessa parte de estresse. É o seguinte, o estresse é algo normal, todo mundo sente isso, tá? Só que o que acontece com o estresse? Cada um reage de uma forma. Então, o mesmo problema acontece com pessoas diferentes, só que cada um reage de uma forma diferente, tá? A forma com que a gente reage é que vai dizer se é uma forma que pode gerar doença ou não.
Ai, Carol, como assim estresse gera doença? Eu acho que alguém já deve ter ouvido aqui falar que estresse a longo prazo gera doenças. Presta atenção, gente. Quantas coisas acontecem e a gente fala assim: ah, isso é estresse. Ah, isso é ansiedade. Ah, isso é depressão. Tá? Por que tá assim? Ah, isso é estresse. Gente, quantas coisas acontecem e o problema é o estresse, tá? Então, prestem atenção que quando eu tô falando de teste de estresse, vocês vão conseguir falar diferente com muitos pacientes. Então, essa avaliação que eu faço é para ver se o estresse ele está sendo autoproduzido, tá? E vejam bem, o estresse existe 4 fases de estresse, tá? Então, por que existe o estresse? Imagina que tá vindo um leão na minha frente. O leão vai vir me atacar. Então, o meu organismo reage com estresse. Eu preciso reagir a esse leão, senão ele vai me matar. Então, isso é o estresse, é a reação frente a um agente estressor. E cada pessoa tem uma reação diferente. Então, é normal a gente ter um pico de estresse, e todo mundo deve ter esse estresse de fase 1, que é o estresse inicial, mas depois esse estresse deve ir embora. A gente deve se reequilibrar emocionalmente. Pronto. Tá? Isso é o normal, todo mundo tem que ter. Se você não reagir quando o leão estiver indo na sua direção, o leão vai te comer, o leão vai te matar. Então todo mundo tem que ter o pico de estresse, que é fisiológico, para poder reagir e se proteger. Então isso chama segurança, tá? E é normal. Agora, se passou pela fase 1 de estresse, que é normal, e você continua evoluindo no estresse, você continua tendo reações ao agente estressor, que são reações que você vai de enfrentamento, que você persiste, que você não consegue superar, e você não consegue um reequilíbrio mental, esse estresse vai aumentando de fase 2, fase 3, fase 4 do estresse. Quando a pessoa chega na fase 4 do estresse, é a fase que está gerando doenças. Tá? É a fase do estresse que essa pessoa não procurou ajuda, não conseguiu resolver um problema sozinho, e isso foi aumentando, foi evoluindo até virar uma bomba, de fato. Então, os nossos pacientes podem estar passando por isso. Nós podemos tentar identificar isso na nossa consulta e ajudar nossos pacientes. Aí vocês entendem a importância que tem de avaliarmos não só lá fazer o exame clínico. Por que a gente tem que conversar mais com os nossos pacientes? Faz sentido para vocês, gente? Se faz sentido para vocês, então aperta o aviãozinho aí e manda para os amigos, que eu já pedi para vocês me ajudarem a encaminharem essa live aqui, ó, para mais colegas dentistas. Então a gente precisa fazer um movimento da odontologia com dentistas que valorizam pessoas da odontologia humanizada, com a odontologia que realmente olha para o ser humano que está na nossa frente. E vejam bem, eu falo da odontologia humanizada e não significa só a gente fantasiar a consulta, não. Significa a gente realmente dar atenção para o paciente e vocês vão ver que é automático. Se você ajuda alguém, essa pessoa vai querer te retribuir. É reciprocidade. Isso chama gatilho mental da reciprocidade. Então, ajudem os pacientes. Tá todo mundo aí fora passando por dificuldades, principalmente mentais. Então, comecem a aplicar de fato alguma coisa no seu consultório, né? Que o paciente consiga falar, poxa, aqui é diferente. E olha só, eu vou ler as perguntas dos testes, desse teste de estresse que é autoproduzido, né, de fontes internas. E é um teste que tem 5 perguntas e a resposta é verdadeiro ou falso. Vou ler para vocês. Vocês estão ansiosos, né? Vocês estão ansiosos para ver o teste. Eu vou falar o teste para vocês. E aí eu peço para o paciente assinalar verdadeiro ou falso para cada frase que existe no teste. A primeira frase é o seguinte: acho extremamente... Ai, obrigada! Muito bom ouvir os comentários aqui de vocês. Bom, a primeira frase do teste. Acho extremamente importante que as pessoas aprovem tudo o que eu faço. Gente, olha só. A live vai ficar gravada, Cláudia. Façam um teste aí vocês. Respondam junto comigo. Vai dar tempo, ó. Vocês vão marcar, são 5 perguntas que eu vou fazer, tá? Agora, respondam o teste pra gente ver o nível de estresse que vocês estão, que eu já vou falar quais são as perguntas do teste, vocês vão responder verdadeiro ou falso, tá? E no final, a gente tem que saber quantas respostas foram verdadeiras e quantas foram falsas. Então, se a gente tem 5
perguntas, vocês vão ter um verdadeiro ou falso para cada pergunta, tá bom? Então vem comigo, que aí vocês vão interpretar como que está essa questão do estresse vindo de fontes internas de vocês também, tá? Mas isso eu faço com os pacientes, mas façam aí agora junto comigo. Primeira pergunta, verdadeiro ou falso? Responde aí vocês, cada um por si. Se quiser, me responde aqui nos comentários, gente, para eu saber o que vocês estão pensando sobre isso. Primeira pergunta, acho extremamente importante que as pessoas aprovem tudo o que eu faço. Responde aqui para mim, verdadeiro ou falso para você? É verdade ou falso para você que é de extrema importância que as pessoas aprovem tudo que vocês façam? Vamos lá, não tenham vergonha, gente. Estamos aqui entre colegas, tá tudo bem. E eu sei que tem gente que é verdade isso, eu sei que tem gente que é falso. Isso é perfil. Cada um tem uma resposta para isso. Eu quero saber a resposta de vocês. Falso. Falso significa que não é extremamente importante que as pessoas aprovem tudo que vocês fazem. Perfeito. Vão respondendo aí. Primeira pergunta, falso. Perfeito. Eu já vou falando a segunda aqui, mas podem mandando. A segunda pergunta. Verdadeiro ou falso? Olha, muito bem, gente. Estou gostando de ver, hein? Tá. Segunda pergunta. Acho que existe uma solução que é correta, exata e perfeita para cada problema. Isso tem a ver até com a live de ontem. Quem assistiu já. Verdadeiro ou falso? A pergunta 2 agora. Pode responder. Acho que existe uma solução que é correta, exata e perfeita para cada problema. Verdadeiro ou falso para vocês? Vocês acham? É verdade isso? Que tem uma solução perfeita, correta para cada problema? Se vocês concordam com essa frase, verdadeiro. Se vocês não concordam, falso. Pergunta 2. Estou esperando vocês me responderem. Falso. Chile, falso. A partir da Chile é a resposta da pergunta 2. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Ó, vocês vão anotando quantos falsos e quantos verdadeiros vocês estão dando para cada pergunta, tá? Eu já estou na segunda pergunta. Muito bem. Terceira pergunta. Podem respondendo aí, tô vendo. Creio. Verdadeiro ou falso? Terceira pergunta. Creio que para me considerar merecedor de admiração, tenho que ser sempre inteligente, competente e realizador. Verdadeiro ou falso? Pergunta 3, gente, eu quero ouvir vocês. Pode me responder, senão eu não vou para 4. Verdadeiro ou falso? Pergunta 3 de novo. Creio que para me considerar merecedor de admiração, tenho que ser sempre inteligente, competente e realizador. É muito fácil, gente, responder esse teste. Os pacientes respondem rapidinho. Aqui, a partir da Shirley, de novo, terceiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Pergunta 3, verdadeiro. Estamos na pergunta 3. Marquem quantos verdadeiros e quantos falsos vocês estão dando para essas perguntas. Já estamos na terceira, tá? Quarta pergunta. Não aceito bem a ideia de que posso cometer erros de vez em quando. Verdadeiro ou falso? Não aceito. Pergunta 4. Não aceito bem a ideia de que posso cometer erros de vez em quando. Para vocês, essa pergunta é verdadeiro ou falso? Pergunta 4, gente. Estou esperando vocês me responderem. Tem um delayzinho, né? Um pouco de atraso. Mas são só 5 perguntas, nós já estamos na 4ª. É verdadeiro ou falso que você não aceita bem a ideia de que pode cometer erros de vez em quando? Cláudia, verdadeiro. Que isso, Renê? FVF? Você tá dando já o total dessas respostas? Falso, falso, falso. Tá. Patrícia, Shirley. E a 5ª pergunta, gente. Ah, falso, Renê também. Entendi. Você tá calculando, já tá publicando aí suas respostas. Muito bem. É simplesmente terrível quando as coisas não saem do jeito que eu esperava. Verdadeiro ou falso? É simplesmente terrível
quando as coisas não saem do jeito que eu esperava? Verdadeiro ou falso? É a última pergunta, gente. E vamos que vamos para os resultados. Então, nós temos aí 5 perguntas. Vocês têm algumas verdadeiras, algumas falsas, e eu vou contar a resposta disso para vocês. E é isso que eu aplico com os meus pacientes. Exatamente esse teste de verdadeiro e falso é um dos testes que eu aplico. Eu tenho 2 testes que eu aplico com todos os pacientes. E um terceiro teste que eu aplico só com alguns pacientes específicos. E aí, a resposta do teste, olha lá, nossa, Shirley, 3 verdadeiros. Olha, então vamos lá. Se o seu resultado das 5 perguntas, você teve de 3 a 5 verdadeiros, a interpretação disso é: as expectativas que você tem de si próprio são constantes fontes de estresse. Expectativas que você tem de si próprio são constantes fontes de estresse. Uma reavaliação de valores e busca pelo autoconhecimento são recomendados como parte do controle de estresse. Se precisar, aí vem a minha dica, eu dou para o paciente essa dica: se precisar, procure ajuda com terapia. Isso para quem teve de 3 até 5 respostas verdadeiras no teste. E essa interpretação eu coloco no laudo de saúde bucal para o paciente, tá? E converso com o paciente sobre isso. Então, quanto mais... Eu já peguei paciente que estava 5 verdadeiros, gente. Esse paciente tem uma autocobrança enorme. E isso, às vezes, faz mal para as pessoas, tá? E eu vou te falar a verdade. A primeira vez que eu respondi esse teste, estava tudo verdade para mim. Era tudo verdade. Uma autocobrança, uma necessidade de aprovação, né? Que os outros têm que gostar, têm que achar que tá bom. Enfim. Se você respondeu de 1 até 2 verdadeiros, eu vou liberar esse teste no grupo do Telegram, tá bom? Exatamente qual é o teste e quais são essas interpretações que eu dou para o paciente, tá? Fiquem ligados. Lá na foto oficial também tem que comentar os dentistas, os colegas dentistas, tá? Para vocês concorrerem ao limpador de língua da Zero Hálito. Repita 3. De 3 a 5 verdadeiros. Vou repetir rapidinho. As expectativas que você tem de si próprio são constantes fontes de estresse. Uma reavaliação de valores e busca pelo autoconhecimento são recomendadas como parte do controle do estresse, tá? Se precisar, procure ajuda com terapia. O que eu acho disso, Shirley? Tiroidite de Hashimoto e lúpus, doenças autoimunes. Eu acho que também tem um fundo emocional nisso, tá? Mas não vou entrar em detalhes porque não vai dar tempo. Resultados que tiveram aí de 1 a 2 verdadeiros, gente. Desconfie de que parte do estresse que você sente pode ser autoproduzido. Não se cobre tanto. Se precisar de ajuda, procure terapia, tá? Porque às vezes a pessoa, né, é uma cobrança interna que ela tem que ela não consegue controlar. Isso faz mal, entendeu? Então, presta atenção, gente. Quanto mais verdadeiro tem no questionário do paciente, mais autocobrança existe dele sobre ele mesmo. Isso faz muito mal. Isso gera uma necessidade de estar sempre sendo reconhecido, né? De estar sempre alguém aprovando. Isso é muito ruim. As pessoas que vivem assim, é complicado. Eu trabalhei isso em mim, né? Igual eu falei pra vocês, eu tive 5 verdadeiros. Eu trabalhei isso em mim fazendo terapia. E tem horas que a gente precisa. Eu acho que hoje em dia todo mundo precisa de terapia, gente. É a melhor coisa do mundo, tá? E eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui, porque eu recomendo para os meus pacientes. Recomendo que você faça terapia e eu converso isso abertamente com eles, né? E muitos pacientes, principalmente os mais velhos, os mais fechados, não querem saber disso. Então a gente pode ser um condutor, a gente pode tentar ajudar esses pacientes. Se o resultado foi de 5 falsos, é que o paciente é tranquilão, não tá nem aí para o que o outro pensa, não tem nenhum estresse interno autoproduzido. Esse paciente tá 10 com ele mesmo, tá? Então esses pacientes existem, tá? O paciente que foi 5 falsos, eles existem, é muito legal, tá? E eu queria saber se vocês gostaram, gente, dessa live do teste de estresse, que eu aplico com todos os meus pacientes. Os pacientes adoram conversar sobre isso. E é uma forma que eu entendi que eu consigo introduzir um assunto às vezes delicado com o meu paciente, entender melhor, né, o que está acontecendo ali com ele, para que de fato a gente consiga obter resultados
de saúde, né? Das terapias que a gente está aplicando, o paciente realmente vai se sentir mais à vontade no consultório de falar com a gente. Aí eles começam a falar de vidas, né? Das coisas íntimas deles. E isso é muito legal, gente. Abram-se para isso, tá? Não, esse questionário, foi muito boa essa pergunta, quem elaborou o questionário, tá? Foi elaborado por uma psicóloga, tá? Eu peguei da LIP em 2003 e eu retirei do livro Bom Hálito e Segurança, tá? Por que, gente, que a gente fala muitas vezes com pacientes de halitose, a gente investiga isso? Porque muitas vezes o mau hálito, ele tem um fundo emocional. A baixa salivação, que é uma das principais causas da redução do fluxo salivar, ele pode ter um fundo emocional, tá? Essa autocobrança produzida, ela pode realmente ser o grande problema que você não consegue resolver fazendo suas terapias convencionais, entende? E aí você vai ficar dando murro em ponto de faca enquanto você não entender isso. Então abordem o paciente de forma realmente com essa visão holística. E isso é uma ferramenta, é uma forma que a gente consegue de realmente abordar melhor os nossos pacientes. Então aprendam a fazer isso. Faz sentido para vocês? Eu só preciso saber se faz sentido para vocês. Fico muito feliz de poder passar um pouquinho sobre esse assunto para vocês. E tô só mexendo aqui, que nosso tempo daqui a pouco tá acabando, mas eu queria falar para vocês da live de amanhã, que vai ser uma live também maravilhosa. E eu quero todos vocês aqui às 19h29. Convidem os amigos dentistas, venham para entender um pouquinho mais dessa consulta inovadora. E eu vou falar para vocês que eu não lembro qual que é o tema da live de amanhã. Eu tô até com vergonha disso. O meu assistente marido vai me matar, porque eu não olhei o tema da live de amanhã para antecipar aqui para vocês. Mas acreditem, assistam os meus stories que eu vou terminar a live e vou pôr lá nos stories qual é o tema da live de amanhã. Grupo de Telegram, para acessar o grupo do Telegram. É um grupo exclusivo para dentistas, tá? O acesso é pelo link da minha bio. E aí, você clicando lá, tem lá grupo do Telegram, você quer lá direto, tá? Dentista de Sucesso é o nome do grupo. E eu vou disponibilizar o teste lá e a interpretação do teste. Vocês podem começar a fazer com os pacientes, tá bom? Eu vou colocar a referência, a fonte da onde eu tirei o teste, eu vou colocar tudo bonitinho para vocês lá, tá? Para ficar mais fácil. E aí, gente, o que eu fazia apenas com os pacientes que me procuravam com mau hálito, eu enxuguei, eu compilei e eu faço com todos os meus pacientes. E qual o benefício de tudo isso? Até colocaram aqui o Renê, né, Renê? Muita cobrança, hoje a vida já é corrida, temos que ser mais relax, ser menos perfeccionista, pois somos seres humanos. Exatamente isso. Só que os nossos pacientes estão maluquinhos, estão perdidos por aí sem ninguém podendo orientá-los. E vocês podem ser esses promotores de saúde, as pessoas que acolhem os pacientes e que de fato fazem diferença. Gente, quando vocês começarem a fazer diferença na vida das pessoas, vocês vão entender o que é missão, vocês vão entender o que vocês estão fazendo dentro da odontologia, vocês vão entender o que é trabalhar por amor. Lógico que a gente precisa ter retorno financeiro. Então, é trabalhar por amor e poder cobrar mais pela atenção toda que você dá para o seu paciente. Faz sentido para vocês? Ai, Carol, eu fico vendo aí o pessoal colocando lentes de contato, o pessoal fazendo Invisalign, o pessoal... Gente, dane-se o pessoal. Foca nos pacientes de vocês, tá? Deem atenção aos seres humanos que estão aí. Essa coisa que fica aí sendo publicada na internet, que parece que só isso que está existindo na odontologia, não é assim. Isso não é a realidade da maioria, tá? Então, não se iludam. Ai, eu vou fazer o curso de 20 lentes de contato para todos os pacientes saírem com os dentes maravilhosos. Será que vai dar bom isso aí lá na frente? Será? Será que daqui 15 anos, né? Como é que vai estar tudo isso? Será que essa parte aqui mental da cabeça das pessoas está sendo cuidada por alguém de alguma forma? E por que não pode ser você? Tá? Lógico, gente, o paciente precisa de terapia, manda para o psicólogo, né? Manda para meditação, manda para yoga, manda para o pilates, manda fazer atividade física, melhor alimentação, manda para o nutricionista. Mas se vocês não abrirem
a voz, né, abrirem os ouvidos e não saberem guiar os pacientes na consulta, de falar com eles, de todas as formas possíveis para eles poderem entregar esse tipo de resposta para vocês, vocês não vão saber como ajudar os pacientes. Vocês vão continuar fazendo procedimentos odontológicos, ponto. Ponto, acabou, tá? Então, dentista que quer fazer procedimentos odontológicos e ponto, tá no lugar errado, tá? Porque aqui nós temos dentistas que realmente querem. Querem sim, gente, eu não vou ser hipócrita, tá? Todo mundo aqui precisa se manter, tem uma vida, tem uma família, a gente precisa ganhar dinheiro, né? Ai, Carol, vou fazer caridade, agora não. Cobra por isso, gente. Cobra por um atendimento que o seu paciente não tem lugar nenhum. Só isso. Eu tenho certeza que o dentista, ele é muito preocupado com a parte técnica. Já fez muitos cursos. Carol, já fiz curso de pério, já fiz curso de implante, já fiz curso de estética, já fiz curso de ortodontia. Pode perguntar aí, um monte de dentista já fez muito curso. Só que curso de vida, curso de entender o outro, curso de percepção de valor, curso de dar atenção, isso não se dá curso, mas eu estou ajudando vocês a ter ferramentas para criar empatia. Gente, eu já li muitos artigos que falam disso, de empatia. Enquanto a gente não souber se pôr no lugar do outro e, de fato, abraçar é modo de dizer, né? Mas enquanto a gente não acolher os nossos pacientes de forma que a gente pode ajudá-los de alguma forma, esquece. Esse mundo da estética, né? A gente percebeu com essa pandemia o que aconteceu. As pessoas deixaram de ser tão materiais, né? É tão importante assim, né? Nós mulheres, passamos uns dias sem fazer unha, passamos uns dias, né, sem fazer todos os nossos cuidados que pareciam tão essenciais por estética, né? Que era toda semana, tinha que fazer isso, comprar roupas, comprar sapatos. Gente, o mundo material, ele foi percebido que ele não é o mais importante. O mundo mais importante é o mundo do relacionamento, é o mundo do olho no olho, que a Cíntia falou aqui pra gente no começo. É o mundo das pessoas começarem a se verem no outro. E quando vocês começarem a fazer isso, isso vira automático. E eu falei ontem de mudança de hábitos. Mudem os seus hábitos, ensinem os pacientes a serem motivados. Se você não viu a live de ontem, ficou gravada aqui, vai lá ver. Falei sobre motivação intrínseca, motivação extrínseca, como o seu paciente realmente pode mudar um hábito, como você pode ajudá-lo. E não adianta você impor para ninguém a mudança de um hábito. Todo mundo sabe disso, ninguém muda ninguém, tá? E ninguém é o papa, é o especialista da odontologia que consegue fazer qualquer paciente ser o melhor higienizador de dentes, de gengiva, de língua, de nada na boca ou qualquer outra coisa de hábitos que a gente tem que ter no dia a dia, se o próprio paciente não quiser isso, tá? Então eu falei disso ontem, hoje eu tô falando para vocês avaliarem o perfil emocional dos pacientes e olha que eu tô dando dicas de ouro para vocês. Vocês precisam aplicar, precisam reunir tudo isso que vocês vão começar a ter sucesso. Vocês vão começar a ouvir dos pacientes, nossa, que legal, ninguém nunca fez isso. Nossa, que legal, eu vou responder, mas o que significa? Fiquei interessada em saber o resultado, tá? Quando os pacientes vão ao consultório só para conversar, só para desabafar, às vezes vão embora até sem atendimento, é verdade. Gente, quantas vezes eu fiz consulta de conversar com o paciente? Minha primeira consulta é isso. Minha primeira consulta, eu converso, eu entendo meu paciente e eu acolho meu paciente. Olha, aqui nós cuidamos de você. Aqui eu não vou só olhar a sua saúde bucal, eu não vou olhar só seus dentes. Eu quero saber como você tá. Eu quero saber como que tá a sua parte psicológica, tá? E agora com esse negócio da pandemia, os pacientes acham o máximo. Nossa, a doutora tá querendo saber como tá meu estresse, a doutora quer saber como tá a minha saliva, a doutora quer saber como é que tá meu relacionamento em casa, no meu trabalho, com a minha família, qual que é a área da minha vida que gera mais estresse. Gente, eu tenho perguntas pontuais na minha anamnese que, só vão agregando valor na minha consulta. O paciente fala, uau! Bom, gente, eu vou ter que encerrar nossa live, nosso tempo tá acabando. Foto oficial já tá no feed, é um fundo rosa e eu tô segurando o limpador de língua. Vão lá e marquem amigos dentistas para participarem do sorteio desse limpador. Vou sortear na sexta, mas todo mundo que estiver comentando de ontem até sexta-feira vai concorrer ao limpador de língua. Então eu espero o seu comentário lá. Fale qual foi a sacada da semana, das lives de ontem, de hoje, podem comentar lá. Essa live vai ficar salva, então
Manda para algum colega, compartilhe. Vocês vão ver que é um movimento, que nós que estamos aqui juntos, iniciando tudo isso, a gente vai se unir, a gente vai fazer uma odontologia muito mais valorizada, muito mais humanizada, e seus pacientes vão agradecer com certeza. Fico muito feliz de tê-los aqui comigo até agora. Muito, muito, muito obrigada. A minha intenção é que a gente realmente cresça juntos, que vocês comecem a colocar aqui, se vocês começarem a aplicar o teste, postem nos stories, mandem no direct para mim, para eu ver o que vocês estão fazendo, para eu ver, fala para mim o que os pacientes estão falando, o que os pacientes estão achando. É muito importante para mim ver que vocês estão conseguindo aplicar o que eu falo aqui e estão tendo resultado. Eu quero saber os resultados que vocês estão tendo, tá bom? Dentistas além dos dentes. Obrigada, Valentina. Excelente live, Renê, muito obrigada, viu? Fico muito feliz. Uma boa noite, um bom descanso. E amanhã, às 19h29, um conteúdo master bom aqui para vocês. Eu vou postar lá no Stories qual é a live de amanhã, tá bom? Um grande beijo a todos e até amanhã. Boa noite. Por aqui também.